queremos sair daqui, Senhor, alimentados por Ti, da mesma forma como temos sido alimentados durante esse momento de ministração, em nome de Jesus. E a igreja diz amém. Você pode tomar o seu assento? Aleluia, glória a Deus. Amém. Bom dia para vocês. Amém? Se puder tirar um pouquinho do eco para mim. Glória a Deus. Esse mês de setembro, nós estamos fazendo uma série nas 3 igrejas, que é Conflitos da Alma, e essa série, ela tem uma razão de ser, porque no mês de setembro é feita uma campanha brasileira de prevenção ao suicídio, e tem algumas informações que eu posso compartilhar contigo. Essa campanha começou em 2015, o mês de setembro foi escolhido porque a campanha desde 2003, o dia 10 de setembro é o Dia Mundial de Prevenção ao Suicídio, contra o suicídio. Desde 2014, a Associação Brasileira de Psiquiatria, em parceria com o Conselho Federal de Medicina, organiza nacionalmente o Setembro Amarelo. É uma campanha contra o suicídio. E a Igreja de Nova Vida, nós também entramos nesse mês de setembro com esse propósito, não especificamente falar a respeito de suicídio, mas falar de uma forma genérica de todos os conflitos interiores que surgem, desde o mais brando até o mais complexo, trazendo uma perspectiva bíblica a respeito de conflitos em nosso interior, que chamamos de conflitos da alma. É importante deixar registrado aqui, nesse início, que nós concordamos quando você procura uma ajuda médica, psicológica, psiquiátrica. Isso não é pecado, você deve. Por quê? Porque eles estão, da mesma forma como nós veremos, a vontade de Deus é que você tenha vida e vida em abundância. A medicina, ela também procura a sua cura, ela procura o seu bem-estar. Então, deixa registrado aqui para você que, se você precisa de um acompanhamento, é bom que você procure, e nós indicamos que, de fato, você procure essa ajuda. No entanto, nós estamos em uma igreja e a nossa proposta é trazer a perspectiva bíblica a respeito do que tange esses problemas, de conflitos no nosso interior. Uma grande pergunta que talvez surja para cada um de nós é: por que nós passamos por tantos conflitos em nosso interior se nós já nascemos de novo, na verdade? Porque tantas coisas nos traz abatimento, e é importante que eu e você saibamos que nós, primeira coisa, somos humanos. Amém? Você não é de Marte, você é um humano. E nós passamos por conflitos como qualquer outro humano. Paulo, ele vai dizer na sua carta aos Romanos, no capítulo 7, que ele muitas vezes, num conflito interior, queria fazer uma coisa boa, mas não conseguia. Acabava fazendo aquilo que ele não queria. E você vai perceber através da palavra de Deus que do nosso interior vai estar registrado que surgem muitas coisas que não são devidas. Aí vai falar adultério, vai falar um monte de coisas ruins, e por sermos humanos e termos herdado essa característica da natureza pecaminosa de Adão, nós ainda nesse corpo temos ou somos passíveis a vivermos em conflitos no nosso interior, porque há uma natureza em nós que luta contra a natureza que foi regenerada em Cristo. E por essa natureza ainda estar aí, Paulo vai dizer que eu preciso mortificá-la frequentemente,
e ela acaba abrindo brechas em nós, e nós muitas vezes nos pegamos com pensamentos ou sentimentos ou alguma coisa que nos traz abatimento, falando em termos mais brandos, mas se isso persiste, você vai perceber que vai tomar uma proporção maior. Por que isso acontece? Acontece porque nós somos humanos, nós somos passíveis. Jesus, ele disse que no mundo vocês terão aflições. Aflições, quando ele fala de todo tipo, não só aflições externas, mas aflições internas também. E tu vai perceber, através da palavra de Deus, que homens da palavra de Deus, homens da Bíblia também passaram por momentos bem difíceis, conflitos no seu interior, e é lógico que não tem como nós conseguirmos atingir cada tipo de conflito, não é verdade? Nós temos conflitos às vezes por mágoa, ressentimento, que alguém passou, foi abandonado, ou foi injustiçado e nasceu um sentimento ruim que deteriorou e cresceu a cada dia mais e se tornou grande, se tornou uma fortaleza no interior, ou outras pessoas que às vezes perdem um ente querido e aquela partida toca demais e a pessoa ela não consegue caminhar como ela caminhava antes, nunca mais. Tem um período de luto, mas tem um período que você também dá continuidade à sua vida. Tem outras situações como que evoluem mais para uma síndrome do pânico, por exemplo. Então, são diversos tipos que poderia ser falado, mas durante esses domingos pela manhã, pelo menos alguns serão abordados aqui. Seria a mente equilibrada, cuidando do seu coração com relação à amargura. Mas nessa manhã, a minha proposta é trazer para cada um de nós como é que eu venço, à luz da Bíblia, esses conflitos no meu interior. A minha proposta é trazer para você o entendimento bíblico de como eu passo por esse momento difícil. E voltando ao que eu estava falando, homens da palavra de Deus, da Bíblia, passaram também por situações como essa, mostrando que, assim como nós, eles também eram suscetíveis a essa variação no seu interior. O primeiro exemplo está em Números, no capítulo 11, versículo 14, quando Moisés, ele declara: eu só não posso levar todo este povo, porque muito pesado é para mim. E se assim fazes comigo, mata-me, eu te peço. Se tenho achado graça aos teus olhos, e não me deixes ver o mal. Imagino a situação de Moisés levando todo aquela responsabilidade de conduzir um povo em um determinado tipo de comportamento, e volta e meia o povo se desviando, e ele tinha que se apresentar diante do Senhor, mostrando como aquele povo estava andando, e o Senhor volta e meia falava: olha, o teu povo, Moisés, olha como é que ele se comporta. E chega uma hora, e você que de repente também, muitas vezes, está encarregado, ou está com a responsabilidade de conduzir algo, por exemplo, conduzir a sua casa, a sua empresa, conduzir a sua família, muitas vezes as pessoas se sentem esgotadas. E elas querem, pelo amor de Deus, eu quero largar tudo, deixa essa... Porque o peso da responsabilidade ao longo do tempo, no prazo longo, né, ele acaba ganhando mais peso. Quem já carregou aqui, agora eu tenho tido essa experiência, né, de carregar um bebê, né, o bebê é 6 quilos, né, tá ali, não, 6 quilos é leve, Tony, eu pego na academia ali, eu pego 15 quilos, eu pego 20 quilos, e etc. Mas o bebê, quando tu vai segurando, passa 20 minutos, 30 minutos, o que é que acontece com o teu braço? E tu já começa, a tua coluna começa... A analogia ela é boa, porque a responsabilidade a longo prazo, ela também vai cansando. E não só cansando o seu físico, mas cansa também a sua mente, te cansa também emocionalmente. E eu imagino Moisés nessa responsabilidade de carregar aquele povo, tendo que tomar várias decisões muito importantes. E ele chega a esse ponto. Temos Elias também, que 1 Reis, capítulo 19, versículo 3, diz assim: o que vendo ele, Elias, se levantou, e para escapar com vida, se foi, e chegando a Berseba, que é de Judá, deixou ali o seu servo. Ele, porém, foi ao deserto, caminho de um dia,
e foi sentar-se debaixo de um zimbro, e pediu para si a morte, e disse: já basta, ó Senhor, toma agora a minha vida, pois não sou melhor que meus pais. Há alguns homens que acreditam que Elias sofria de transtorno bipolar. Eu já fui tendente a pensar dessa forma, no entanto, hoje eu penso um pouco diferente, eu penso muito a respeito de que Elias tinha acabado de ser usado por Deus de forma muito tremenda, e quando a unção de Deus, ela vem sobre um homem, a unção, ela traz aquele poder de Deus para a sua vida. No entanto, quando você sai daquele momento de unção, você se sente muito esgotado fisicamente, porque você agiu na unção de Deus, e aquela unção acaba trazendo, depois que ela vai embora, ela traz um esgotamento. A gente tem exemplos, por exemplo, de Sansão, que depois que foi usado poderosamente por Deus, ele cai ali quase que morrendo, pedindo uma água para ser, enfim. Mas o fato é que Elias chega a um ponto que ele diz: me mata, eu estou esgotado, eu não quero mais continuar. Enfim, a gente está falando de situações aqui extremas, né? No entanto, tu vai perceber que há muitas situações, cotidianamente, elas não chegam nesse extremo, mas elas começam em um ponto, e elas podem se desenvolver até um ponto crítico, e nós precisamos perceber. Elias, ele entra numa caverna, isso é uma característica muito grande de quem está começando um conflito, ou está dentro de um conflito, porque a primeira coisa, uma das coisas principais é de a pessoa querer se isolar, ela não quer ficar no meio das pessoas, ela quer ficar sozinha, ela quer estar no seu canto. Nós temos um exemplo também, para fechar aqui com 3 exemplos, pelo menos, do próprio Jesus. E eu quero que tu abra sua Bíblia, por favor, em Mateus capítulo 26. Jesus, ele foi 100% Deus e 100% homem. Isso significa que, como homem, ele passou pelas mesmas aflições que nós passamos, no sentido de que, quando Hebreus fala que em tudo ele foi tentado. Para ele ser tentado é porque ele tinha vontades humanas. Como vontades humanas, ele vai ter também um episódio aqui que vai nos remeter ao que nós estamos conversando hoje. Mateus 26, Jesus disse assim: em seguida foi Jesus com eles a um lugar chamado Getsêmani e disse aos seus discípulos: assentai-vos aqui, enquanto eu vou ali orar. E levando consigo a Pedro e aos 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se. Então lhes disse: a minha alma está profundamente triste, até a morte. Não só está triste, a alma dele não só está triste, ela está triste profundamente. Versículo 38, perdão. A minha alma está profundamente triste, não só profundamente triste, não está só triste, está profundamente triste, e não só profundamente triste, está profundamente triste até a morte. Ficai aqui comigo, que eu vou. Ficai aqui e vigiai comigo, finaliza o versículo. Então Jesus, ele passa por um período de conflito no seu interior, até o ponto que ele vai chegar para falar com para o Pai, dizendo que não seja feita a minha vontade, mas seja feita a sua vontade. Então nós percebemos pela palavra de Deus que é comum ao ser humano passar por situações como essa. Eu posso citar outros exemplos bíblicos, por exemplo, de Ana, que não gerava filhos e ainda tinha uma outra mulher, que era esposa do seu marido, que naquela época podia, um homem, tinha 2 esposas, Eucana tinha como esposa Penina e tinha Ana, Penina, essa? Isso aí, acertei. E Penina gerava filhos e Ana era estéril, e ainda se isso não fosse o suficiente, a outra ainda zombava de Ana, e eu imagino a amargura por dentro de Ana durante aqueles anos, que não conseguia gerar alguém. Ou José, que foi vendido pelos seus irmãos. Pense, a sua família te vender como escravo, e ele ficar, depois de estar no local, Jacó era bem financeiramente, e José vivia bem junto dos seus pais, e ele é vendido como escravo, ele sai de uma situação boa para estar numa situação de escravo.
Imagina o coração revoltado que José poderia ficar, lá como escravo. Ia cuspir marimbondo na direção de todo mundo. Tanto é que quando seus irmãos, ele encontra José, depois de José como governador, a primeira coisa que os irmãos esperavam era o quê? Estavam esperando era o quê? Que José fosse se vingar deles. Por quê? Porque qualquer pessoa na situação de José estaria furiosa, cheia de ira, com a mente cheia de pensamentos de vingança. Então tu vai perceber na palavra de Deus que vários homens de Deus passaram por situações como essa. Nós falamos frequentemente a respeito da regeneração do espírito. Jesus, quando fala com Nicodemos, Jesus diz para Nicodemos: necessário é nascer da água e do espírito. Tito 3,5 vai falar que nós fomos regenerados pela palavra, nós fomos regenerados por Cristo. E nós falamos a respeito dessa nova criatura, um espírito vivificado. Nós já não somos mais mortos, como Paulo vai dizer em Efésios 2, nos nossos delitos e pecados, porque agora nós temos vida no Espírito, nós temos zoe, a vida de Deus. Nós pregamos muito a respeito disso. Pregamos a respeito de que Cristo é o sozo, é a nossa cura para o nosso corpo. Falamos que Ele levou sobre si as nossas enfermidades, por isso nós somos sarados. E nós também precisamos pregar a respeito da prosperidade da alma. Na terceira carta de João, se você puder abrir comigo, versículo 1, do 1 ao 2, diz: o presbítero ao amado Gaio, a quem eu amo por causa da verdade. Amado, oro na expectativa de que tenhas boa saúde, que sejas bem-sucedido em tudo o que empreenderes, assim como é próspera a tua alma. A vontade de Deus, segundo o que está escrito em Romanos capítulo 12, versículo 2, a vontade de Deus, ela é boa, perfeita e agradável. Então nós temos um Deus que tem bons desejos para cada um de nós. Na primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 5, no versículo 23, o apóstolo Paulo, ele escreve assim: e o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo. O que é esse tudo? Ele vai dizer: no teu espírito, alma e corpo sejam plenamente conservados, irrepreensíveis, plenamente conservados, irrepreensíveis para a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Então a vontade de Deus é que nós tenhamos saúde no corpo, amém. Que o homem seja regenerado no espírito, amém. Mas também que ele tenha um equilíbrio no seu interior. Porque o conflito na alma é qualquer distúrbio que traga um estado não agradável, não saudável para nós. E segundo a palavra de Deus, nós precisamos estar nesse equilíbrio perfeito de Deus. E Deus quer que nós sejamos abençoados também no nosso interior. E falando a respeito disso, eu disse que nós passamos por aflições porque nós somos humanos, não é verdade? E passamos por isso. Então, naturalmente, nós tendemos a um dia acordar, às vezes, sem nenhuma explicação, para baixo, meio down. Você escuta uma música, e a música é melancólica, e você fica, do nada, com aquele sentimento: caramba, meu dia estava tão legal, e eu fiquei tão deprê, do nada. Você lembra de algo, que essa lembrança te traz sentimentos ruins, e esses sentimentos acabam com o teu dia. Você lembra de uma briga que você teve, coisas que as pessoas falaram para você, e essas palavras que ocorreram há 10 anos atrás. São coisas que não precisam muito de uma ação externa. Mas se isso não fosse o suficiente, além disso, nós ainda temos um inimigo de nossas almas, Satanás, o qual diariamente ele vem para querer acabar com todos nós. Jesus vai falar a respeito do diabo. Ele diz que ele vem para matar, roubar e destruir. E acredite, as ações do diabo, elas têm tudo a ver, ou muito a ver, com isso que a gente está falando.
Porque se ele já não fosse um estrategista nato, e isso não é para você ficar com medo, porque Deus é maior, mas você precisa conhecer o seu inimigo, o apóstolo vai dizer assim: nós não ignoramos os seus ardis, ou seja, nós conhecemos. Ele lança dardos inflamados. Então, ele é um estrategista nato, ele está aí há milênios tentando o homem. E a maneira que este ser vem tentar o homem para destruir o homem, a principal delas, pelo menos eu vejo através da palavra de Deus, não é vindo com uma forma mística, aparecendo para você com chifres e tentando enfiar uma espada em você quando você está dormindo, e você não tem que ter medo disso. Porque tem pessoas que têm medo de que apareça alguns vultos. Não, a forma que o diabo tem, principal que eu vejo através da palavra de Deus, é quando ele dialoga com a sua mente, que tem tudo a ver com a sua alma. Nós vamos ver isso pela palavra de Deus. Essa é a forma que o diabo utiliza frequentemente, e eu vejo na palavra de Deus. 2 Coríntios, no capítulo 11, se você puder abrir e acompanhar comigo, ele diz assim, o apóstolo Paulo, ele alertando a igreja de Corinto, ele diz assim: mas receio que assim como a serpente enganou Eva com a sua astúcia, assim também sejam corrompidas. Sejam corrompidas o quê? As vossas mentes, e se apartem da simplicidade que há em Cristo. Bom, o que o apóstolo Paulo está dizendo? Ele está dando um alerta. Olha, a serpente enganou Eva. De que forma? Com astúcia, corrompendo a mente de Eva. E eu não quero que você vá pelo mesmo caminho. Mente. Aqui que você aloja os seus pensamentos, aqui começam muitas ações. Aqui começa a briga ou a paz. Aqui começa o sucesso ou a derrota. Na sua mente. Quando você para pensar, como nós veremos, a importância do que você aloja aqui na sua mente. Então, o Satanás, ele engana Eva, e aí em Gênesis há o relato, capítulo 3, que diz: ora, a serpente era a mais astuta que todas as alimárias do campo, que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher: é assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim? E disse a mulher à serpente: do fruto das árvores do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. Porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos, e serei como Deus, sabendo o bem e o mal. E viu a mulher que aquela árvore era boa para se comer, e agradável aos olhos, e a árvore desejável para dar entendimento. Tomou do seu fruto e comeu, e deu também ao seu marido, e ele comeu com ela. Qual é o cenário aqui? Ela estava firme em uma verdade: não posso comer, não posso nem tocar. Um entendimento, um princípio fundamentado, firme. E o diabo, ele vem e ele começa a lançar ideias contrárias àquela que estava estabelecida, e vai demovendo a pessoa daquele lugar, até o ponto que essa pessoa sai de vez. E ele vai convencendo, através de pseudo-verdades, e quando ele vai trabalhando a mente da pessoa, a pessoa aos poucos ela vai saindo daquele estado principal que ela deveria ficar, e a verdade que ela deveria guardar vai sendo perdida. O diabo, ele trabalha na nossa mente, diariamente, lançando seus dardos inflamados. Eu posso citar, por exemplo, Pedro, quando Pedro ele diz aquela frase para Jesus, e Jesus, tendo discernimento de que aquele pensamento não vinha de Deus, porque o que veio de Deus antes, Jesus falou:
não foi carne nem sangue que te revelou, Pedro. Mas quando Pedro não estava na linha espiritual, Jesus fala, arreda-te, Satanás, porque não cogitas das coisas de Deus. Por quê? Satanás estava soprando na mente de Pedro. E aí você vê que Jesus, ele passa, o diabo, ele tenta a mesma coisa com Jesus. Da mesma forma. Ele começa a dialogar com Jesus, tentando convencer Jesus de algo. Capítulo 4 de Mateus, se você puder abrir comigo, diz, a seguir Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, o que ele aconteceu? Ele teve fome. Então o tentador, aproximando-lhe, disse, o que ele fez? Ele disse, ele faz isso frequentemente. Se ele tivesse caracterizado na nossa frente, e a gente reconhecesse, a gente facilmente mandaria ele embora, né? Mas, como ele é invisível, e lança na nossa mente, muitas vezes, podemos estar abraçando pensamentos do inferno, do diabo. E é o que nós precisamos estar atentos. O diabo disse, se és filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Presta atenção no primeiro desafio que Satanás lança para Jesus. Ele quer tirar Jesus, ou quer lançar dúvida com relação àquilo que Jesus já tinha como certo no seu interior. Eu sou filho de Deus. Quando o diabo vem e diz, se tu és mesmo, me prova, porque está querendo lançar dúvida. Porque quando a dúvida entra no nosso interior, começa a nos levar para um caminho que não é o caminho de Deus. Nós andamos pela fé, certeza, convicção. Jesus não precisava provar nada para o diabo, no entanto, ele foi lá tentar. Se és filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. Jesus vai e dá uma resposta para ele. Aí ele vai pela segunda vez, colocou Jesus sobre o pináculo do templo e disse, se és filho de Deus, atira-te abaixo, porque está escrito, usando a própria Bíblia da época, o Antigo Testamento, aos seus anjos ordenará ao teu respeito que te guardem. E isso aqui é perigosíssimo demais, porque há situações que, para o nosso bem-estar pessoal, nós até utilizamos a Bíblia, para ir num caminho que satisfaça a minha vontade humana e carnal. Não, Deus é comigo, Deus é comigo. Deus é comigo, mas em tudo. Deus sabe, eu preciso ser feliz. É um cuidado que nós temos de ter com relação a isso. E o diabo continua pela terceira vez. Levou o diabo a um monte muito alto e mostrou os reinos do mundo e a glória deles. E disse, tudo isto te darei, se prostrado me adorares. Aí ele aplica aqui a questão humana que nós temos, que é a cobiça, de nós cobiçarmos coisas, para ver se Jesus ia por esse caminho. Então você percebe que o diabo ele trabalha, muitas vezes, ou na maioria das vezes, se não em todas as vezes, muito o nosso campo mental, e é algo que nós precisamos vigiar para que a gente não dê brecha para o diabo. Várias vezes ele vai dizer, você não presta, você é um derrotado, você não consegue, você é burra, burro, nunca vai aprender isso, eu sou um desgraçado, e parece que os pensamentos muitas vezes eles estão na primeira pessoa, que é você que está pensando. Eu sou um nada, eu não vou dar para nada. Muitas vezes ele utiliza essa estratégia de colocar pensamentos na primeira pessoa. Ninguém me vê, ninguém cuida de mim, sou eu sozinha no mundo. Eu preciso ficar atento
a esse ataque do diabo, porque esse ataque é na mente. E por que eu preciso cuidar da minha mente? Eu quero que você abra a sua Bíblia agora, em 2ª Carta de Coríntios, no capítulo 10. Seria interessante que, principalmente você que tem passado por conflito, depois pega essa mensagem, vê os versículos, medita neles, para que Deus fale mais ainda contigo. Capítulo 10, no versículo 3. Aí nós entramos aqui em algo mais detalhado na palavra de Deus do que acontece no nosso interior. Paulo ele vai dizer assim: porque andando na carne não militamos segundo a carne, porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para a destruição das fortalezas, presta atenção, anulando sofisma e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, levando cativo toda a série do Netflix à obediência de Cristo. Amém? Só é para ver se tu está dormindo, irmão. Domingo de manhã, né? Levando cativo todo o pensamento ao quê? A obediência de Cristo. Então, as armas da nossa milícia, que não são carnais, e a gente vai entrar nisso na sequência, mas antes eu quero ver o que essas armas fazem, ou qual é o poder dessas armas, para depois nós vermos as armas. Amém? O poder dessa arma, ele diz, destruição de fortalezas, anulando sofismas. O que são fortalezas, irmãos? Fortalezas, a comparação aqui é com o tempo que o regime era monárquico. As fortalezas erguiam-se muros ao redor, né, do seu reino, para que está de fora não conseguisse entrar. E aquele lugar ficava ali sem ser demovido, intacto. Ele ficava ali seguro, ninguém tira aquilo dali. Fortalezas, anulando sofismas. Sofismas, eu tive o cuidado aqui de trazer no dicionário o sentido que diz, é um argumento ou raciocínio concebido com o objetivo de produzir ilusão da verdade, que, embora simule um acordo com as regras da lógica, apresenta na realidade uma estrutura interna inconsistente, incorreta e deliberadamente enganosa. E por último ele fecha falando, levando cativo todo o pensamento. Ele está falando de um processo muito comum que acontece comigo e contigo. Quando um pensamento entra na nossa mente, e eles vão e vêm, você não tem muito controle dos pensamentos que entram, mas você tem o controle dos que ficam. E quando um pensamento, ele entra em nós, se nós começarmos a trabalhar aquele pensamento, desenvolver aquele pensamento, deixar aquele pensamento criar raízes, esse pensamento, ele vai criando uma fortaleza em nós. Essa é a ideia. Ele vai criando estruturas que, para tirá-lo, vai ficar cada dia mais que se passa, mais difícil. Há pessoas, por exemplo, que carregam mágoas há anos. Por quê? Porque esse pensamento foi há anos sendo trabalhado. Ela fez isso, ele fez isso. E aquele sentimento foi crescendo, criando raízes. Traumas que pessoas às vezes passam e está lá uma fortaleza lá no interior. O final, quando ele diz, levando cativo todo o pensamento, traz uma ideia de que antes esse pensamento, ele estava livre, ele fazia o que queria. Em nós, no nosso interior, na nossa mente. Mas quando nós usamos essas armas, que são poderosas, esse pensamento, ele é levado preso,
Estar preso traz a ideia de que aquele pensamento agora não pode ir e vir, ele está com a liberdade cerceada. Agora ele não está mais fazendo o que quer. Porque esse pensamento foi combatido. É isso que ele está falando. Esse pensamento foi levado preso, mas não só preso, a obediência de Cristo. Ou seja, teve que se conformar, tomar a forma ou tomar o seu lugar, mediante a todos os princípios de Cristo. Se rebaixar, está subjugado. Então esses pensamentos que vêm em nossas mentes, eles precisam ser tirados, todos aqueles que nos trazem dano. Então o inimigo, ele ataca e ataca principalmente a nossa mente. Já não bastasse a nossa fragilidade com relação a essa questão. Agora, quando Paulo fala a respeito das armas que são poderosas em Deus, que armas são essas? Eu queria trazer com você aqui algumas armas, que eu e você, como filhos de Deus, nós devemos estar atentos e usar essas armas. Porque, como eu disse, a proposta dessa manhã é te mostrar que em Deus é possível você sair. Que Deus tem todo o poder para mudar qualquer cenário. Ah, Tony, mas você não sabe qual é o meu cenário. Não sei mesmo. Mas eu sei o Deus que eu sirvo. Eu sei o Deus que a Bíblia fala que é um Deus forte, poderoso, um Deus onipotente, que tem todo o poder. Isso significa que não há limites para esse Deus. Há alguma coisa impossível para esse Deus? Não há nada impossível. Então Ele é capaz de ir em qualquer esfera do teu ser. Para você ter uma ideia, a palavra dele vai até a divisão da alma e do espírito. Eu nem sei onde isso fica, mas o poder de Deus vai lá. Muitas vezes nós falamos do problema, e o problema toma um vulto, um tamanho, enorme no nosso ser, porque a gente falou tanto do poder do problema, o poder do problema. A minha ideia hoje é entrar agora e falar do poder do nosso Deus, para que você e eu saibamos e confirmemos que esse Deus está conosco, Ele faz milagres, sinais e maravilhas em qualquer esfera, no corpo, na alma e no espírito. O mais difícil, irmão, se é que tem mais, não tem mais difícil para Deus, mas olhando na nossa perspectiva humana, o mais difícil era a regeneração do espírito. E você está regenerado aí no espírito, filho de Deus. Primeiro ponto que eu e você precisamos utilizar como arma é a oração. Ah, Tony, a oração. É a oração, irmão. A oração é o local que você vai batalhar. Você vai abrir a sua Bíblia comigo em Mateus, no capítulo 26, um texto que você já leu, mas nós abordamos ele numa outra perspectiva. Mateus no capítulo 26, aí agora você vai ver, versículo 36, nós vamos começar com Jesus. Jesus, ele diz, o texto diz assim, assentai-vos aqui no lugar chamado Getsemane, e disse, eu vou ali orar. O que ele foi fazer? Ele foi orar. Por que é que ele foi orar? Tem um objetivo, tem um propósito. O que motivou ele a estar em oração, a ir para um lugar, orar. Olha o que diz. E levando consigo Pedro e os filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se. E disse, a minha alma está profundamente triste até a morte, ficai aqui e vigiai comigo. Adiantando-se um pouco, prostrou-se o seu rosto, sobre o seu rosto, orando e dizendo, meu Pai, se possível, passe de mim este cálice. Todavia, não seja como eu quero, e sim como tu
queres? O texto diz que Jesus estava profundamente triste até a morte. E o que ele faz? Eu vou orar. Essa é a resposta de Jesus. Há uma intervenção divina quando eu o busco. Há um milagre sobrenatural. Há uma ação divina que nós não podemos compreender com a nossa mente. O nosso interior pode estar totalmente turbulento, mas o Senhor libera coisas sobrenaturais sobre nós. Assim como Ele libera paz, libera alegria, Ele começa a impactar o nosso interior com o seu poder. No momento que eu busco Ele, Mateus 6 ou 5, depois você vê, Jesus, Ele diz assim, olha, quando você for orar, entra para o teu quarto, e o teu pai que te vê em secreto, Ele vai fazer o quê? Ah, que lindo, você está orando? Não, diz, Ele te recompensará. O que isso te diz? E para mim também, há uma recompensa quando eu vou buscar ao Senhor. Há uma recompensa, irmãos. Nós falamos muito sobre oração, mas oramos pouco. Falamos muito sobre batalha, mas batalhamos pouco. Ou queremos uma batalha mística. Presta atenção. A batalha que você tem que travar inclui ajoelhar, inclui você ir para o teu canto e buscar ao Senhor. Até quando? Vamos ver o que Jesus fez. Versículo 39, versículo 40. E voltando para os discípulos, achou dormindo e disse a Pedro, então nem uma hora pudesse vigiar comigo? Gente, ele fala o quê? Nenhuma hora. Pelo menos passou-se ali uma hora. Pelo menos passou uma hora. Há uma lição muito grande para mim e para você. Gente, tempo de batalha não é tempo de descanso, é tempo de batalha. Eu oro. E eu estou ainda na batalha. O que eu vou fazer? Vou continuar orando. E foi o que Jesus fez. 41. Vigiai e orai para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Tornando a retirar-se. Aí ele foi dormir porque estava cansado, porque tinha que trabalhar às 5 da manhã no outro dia. Ah, mas Deus sabe, né? Eu tenho que trabalhar no outro dia. Eu tenho que fazer isso no outro dia. Guerra é guerra. Tempo de guerra não é tempo de descanso. Se for preciso, passe a madrugada orando. Se for necessário. O que aconteceu? E Jesus, tornando a retirar-se, orou de novo. Meu Pai, se não é possível passar de mim, sem que eu beba, faça-se a tua vontade. E voltando, o achou outra vez dormindo, porque os seus olhos estavam pesados. Imagina que era já altas horas. Versículo 44. Aí sim, deixando novamente, arrumou as coisas na cama, e aí preparou, tomou um leite quente e foi dormir. Não é isso que está escrito. O que está escrito é, deixando-os novamente, foi orar pela terceira vez. Quando eu vejo isso, eu falo, Tony, como você é negligente com essas coisas. Fato é que nós queremos muita intervenção de Deus, mas queremos batalhar pouco. Nós passamos por muitos conflitos no nosso interior e queremos nos ver livre deles, mas muitas vezes a nossa posição, ela não é coerente com aquilo que queremos que aconteça. Há uma recompensa na oração, irmão. A verdade é que muitas vezes a gente não acredita, sabe por quê? A gente já orou uma vez
e aí não deu certo o que eu pensava que daria certo, e aí por conta disso, muitas vezes eu até oro, mas estou orando pro forma, para dizer que orei. Ah não, eu orei, e aí, sabe, Jesus nos mostra a posição que deve ser adotada quando eu estou frente a desafios como esse que ele falou, uma tristeza profunda, até a morte. Eu preciso orar, eu não posso ficar só na oração, eu preciso passar para o ponto seguinte, a palavra de Deus. Eu preciso e você precisa se alimentar da palavra de Deus. Palavra de Deus, e aí o texto é Josué 1:8, se você puder abrir comigo, é um texto conhecido, mas o valor dele, ele é atual e moderno. Não cesses de falar do livro desta lei, medita nele dia e noite, para que tenhas o cuidado de fazer segundo tudo o que está escrito, então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. O conselho do Senhor para Josué é: medita. O que é meditar, irmãos? Lembra do processo de fortaleza do pensamento que a gente conversou poucos minutos atrás? Meditar é isso, é você pegar a palavra de Deus e você começar a ruminar aquela verdade, e aquela verdade começa a criar raízes em nós, ela se torna uma fortaleza no nosso interior. E olha, quando a palavra de Deus, ela se torna uma fortaleza no nosso interior, o diabo, ele tem que bater em retirada, e toda variação humana, ela começa a criar um equilíbrio. A palavra de Deus, eu disse anteriormente, ela é poderosa, mais poderosa do que qualquer espada de 2 gumes. É a palavra de Deus, a palavra é Jesus, irmãos. A palavra é Jesus. Quando essa palavra ela entra no nosso interior, ela causa vida. Ela vem para frutificar. Jesus, quando fala da parábola do semeador, ela diz que a semente ela é boa. E a semente, quando ela é plantada num terreno aberto, ela começa a frutificar, ela vai dar frutos no teu interior. A palavra de Deus ela é poderosa, é vida para quem as acha. A palavra de Deus ela traz um pensamento novo, ela solidifica você nos caminhos de Deus. Se eu escuto mais uma coisa, essa coisa vai estar no meu interior, na minha mente. Mas se a palavra de Deus ela está sendo rotineiramente trabalhada no meu interior, essa palavra ela vai criando uma raiz no meu interior, e o meu interior vai crescendo segundo essa palavra. A palavra de Deus ela é poderosa. Diz que quando o Senhor falava a palavra, haja luz e houve luz. O Deus, Romanos 4 vai dizer, o Deus que chama, chamar é falar. A gente está falando da palavra de Deus. Palavra de Deus, essa é a palavra escrita. E tem a palavra falada. Palavra de Deus, nesse contexto, era falada. Só que essa é a palavra de Deus hoje para nós, que é poderosa. Que quando ela entra no nosso interior, ela causa uma mudança. E o evangelho, irmão, é esse evangelho de poder, de causar mudança, de causar sinais e maravilhas do Senhor. Meditar na palavra de Deus. E o terceiro ponto, para a gente entrar no caminho final, existem outros, mas iria ficar um pouco longa a pregação. Eu vou finalizar com esse último, que é a declaração. A palavra fala que o nosso interior, ele se enche do que a boca fala. E a nossa boca fala do que está cheio o coração. Muitas vezes, quando eu estou no meu interior com muitos anseios, inseguranças, a minha boca ela começa a falar isso. Mas quando eu começo a dizer a palavra de Deus, ela começa a entrar no meu espírito, no meu interior, que vai espalhando-se para todo o meu ser. Então a declaração, ela é uma arma poderosa para a destruição das fortalezas, sofismas, e levar todo o pensamento cativo.
Você está lá no teu quarto e você começa a falar: Senhor, Tu és poderoso, Senhor, Tu és comigo, Senhor, em Ti eu sou forte. E a palavra de Deus, ela vai nos trazer esse direcionamento. Diga ao fraco: eu sou fraco. Não é isso que está escrito. Ah, mas o cara era fraco, Tony. O cara era fraco. Era fraco sozinho, mas em Deus tu é forte. Em Deus tu é forte, mais que vencedor. Ah, eu não consigo, em Deus eu consigo. A tua mente vai dizer: tu não pode, em Deus eu posso. Ah, eu sou um fracassado, em Deus eu sou um sucesso. A mente, ela tenta te levar para tantos lugares, nos levar para tantos lugares. Repreenda a sua mente, irmão. Nunca fez isso? Cala a boca, mente. Tu não sabe de nada. Se atenha à palavra de Deus. Fale a palavra de Deus, declare a palavra de Deus. Olha o que o salmista diz, Salmo 42. Você já conversou com você mesmo? Amém? Vai me dizer que tu nunca conversou sozinho. Eu quase não falo, né, Alice? Às vezes eu fico em casa discutindo comigo mesmo na minha mente, aí eu faço um monte de expressões, né? Aí ela, tá pensando o quê? Curiosa pra caramba. Salmo 42, o salmista, ele fala assim: como suspira a corça pelas correntes das águas, assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma. A minha alma, ela tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando irei e me verei perante a face de Deus? As minhas lágrimas têm sido o meu alimento, de dia e de noite, enquanto me dizem, olha aí, me dizem, rapaz, palavras, pensamentos entram, enquanto me dizem continuamente: onde está o teu Deus? Aí ele diz: lembro-me destas coisas e dentro de mim a minha alma se derrama. De como eu passava com a multidão de povo e os guiava em procissão à casa de Deus, entre gritos de alegria e louvor, multidão em festa. Aí ele faz um questionamento para a sua alma, para ele mesmo. Ele diz: por que estás abatida, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Irmãos, ele entra em algo muito poderoso. Ele entra em algo muito poderoso. Sabe? Quando o seu interior diz tudo ao contrário, a sua mente começa a falar tudo ao contrário, aí ele entra em algo muito poderoso. Ele diz: por que tu está abatida, minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Aí ele, o que ele diz? Espera em Deus, pois ainda o louvarei, a Ele, meu auxílio e Deus meu. Isso é muito poderoso, irmãos. Isso é muito poderoso. Sabe, quando você tem a convicção, não, Deus é o meu refúgio. O Renan, ele iniciou aqui falando: eleva os meus olhos para o monte, de onde me virá o socorro? O teu socorro vem do Senhor, meu irmão. Vem do Senhor, meu irmão. Olha, use as armas que estão à sua disposição. Não se dê por vencido na batalha. Eu quero orar contigo. Os músicos, por favor, em nome de Jesus, eu quero orar contigo. Use as tuas armas. Você tem armas em Cristo. Você tem a sua boca. Você tem a sua fé. Você tem a palavra de Deus. Você tem a oração para você fazer. Vamos ficar de pé. Senhor, eu na simplicidade aqui, Senhor, tentando trazer a Tua palavra para poder libertar. Tua palavra, ela liberta. Mas continuando, Senhor, nessa ministração, eu creio que a Sua palavra, ela entrou em corações e que ela está fazendo limpezas no interior, em nome de Jesus, arrancando toda a raiz de amargura, todo o sentimento de tristeza profunda, ou pensamentos de suicídio, pensamentos
de insatisfação, sentimentos de injustiças, até mesmo sentimentos de vingança. Quantas são, Pai, quantos são os cenários, Senhor, que dificilmente eu conseguiria atingir a todos aqui, de repente, com cada um vivendo o seu mundo, vivendo o seu propósito, vivendo o seu problema. Mas eu creio em algo poderoso, que o Senhor, Ele sonda os corações, o Senhor, Ele conhece a todos que estão aqui, e é capaz de conversar com todas as pessoas ao mesmo tempo. É o seu poder, Pai. Por isso, vem curar, vem trazer, Senhor, a sua cura sobrenatural nessa manhã, em nome de Jesus. Você que tem passado por esses períodos, vem, e que se identificou, que está em uma luta, em um processo, coloca a mão no teu coração, como um símbolo de que você se levanta nessa manhã para não aceitar esse estado de desequilíbrio no interior, crendo que o Senhor nessa manhã libera sobre você a bênção dele, para que você saia daqui uma outra pessoa, em nome de Jesus. Enquanto o louvor ele vai cantar, o Senhor vai ministrando no teu coração, o Espírito Santo vai passeando por este lugar. Deixa ser trabalhado pelo Senhor nessa manhã. O Senhor, Ele te vê como uma pessoa especial. Ele te olha diferente, em nome de Jesus. Senhor, limpa esse coração, em nome de Jesus. Eu sei que tu tens o melhor Limpa. pra mim. Há um segredo Limpa em no teu nome de Jesus. coração. Limpa em nome de Jesus. Pra continuar. Limpa em nome de Jesus. Dando a promessa Em nome em de Jesus. oração. Você que se sente à vontade, Está no meu coração. quer vir aqui à frente, Firme nas promessas do se você Senhor. sente à vontade, eu quero orar contigo. Amém. É isso aí. Assim eu sei Amém. seguir. E mesmo quando eu chorar, as minhas lágrimas Deus, serão para coisas que a regar gente não a consegue minha fé e consolar o meu coração. Pois os que choram aos pés da cruz, clamando em nome de Jesus, alcançará de ti, Senhor, misericórdia, graça e luz. Você que é homem que está aí, vou pedir para você abraçar um homem aqui, do lado aqui. Você que é mulher, você que está aí, se você puder Seu grande amor não estar ao lado de uma irmã sua aqui nesse momento, orando com ela, não tem fim. pode sair do seu Quão lugar. grande és tu, Vem aqui, abrace alguém. Senhor. Quão grande és Doe um pra pouco do mim. seu Tua graça é o meu afeto, refúgio. da sua força. Descanso no teu poder. Maravilhoso és, maravilhoso és pra mim. Tem mais uma Firme, irmã? Deus, está o meu coração. Uma irmã que possa estar aqui à Firme frente. nas promessas do Tá, sai do seu Senhor. lugar, Eu venha orar aqui continuo pela irmã. olhando para ti. Assim eu sei que posso prosseguir. E mesmo quando eu
o Espírito Santo trabalhar no teu interior. Não tenha pressa. Você nem precisa de repente orar. Só o teu abraço pela pessoa. Sabe, aquele abraço que você sente, eu não tô só. Eu não tô só. Esse abraço é Deus através de homens falando: eu estarei contigo todos os dias. Você de repente não tem uma resposta explicando o porquê de muitas coisas, mas a tua fidelidade nele vai fazer a diferença. Porque mesmo em meio ao momento de dor, ele libera o consolo que vai fazer você ficar em pé nesse momento tão difícil. Mas depois da tempestade vai vir o sol, vai vir a bonança. Deus tem um novo dia. Ele tem coisas novas. Deixa ser trabalhado pelo Senhor. Você que está na frente, você não precisa, nesse momento não ora não. Deixa só o seu abraço. Deixa só o teu abraço. Esse é um abraço do Espírito Santo. Abraço do Espírito Santo que nos dá força. O Espírito Santo, ele trabalha nesse lugar. Se o sol se pôr e a noite chegar, tu és quem me guia. Se a tempestade me alcançar, tu és meu abrigo. Se o mar me submergir, a tua Chore aos pés do Senhor. Ele é quem Ele enxuga as tuas lágrimas. Ele enxuga as lágrimas. sobre as águas. Ele está cuidando. Tu és o Deus da minha salvação. És o meu dono, minha paixão, minha canção e o meu louvor. Ainda que o cenário pareça muito devastador, mantenha-se firme. Lembre-se de algo. Os que confiam no Senhor, eles são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Eles ficam firmes no Senhor. Aleluia. Me traz à tona pra respirar.
mostra Deus andando com uma pessoa e as pegadas elas ficando na areia. Você talvez já tenha ouvido falar a respeito desse episódio, dessa história que é contada num livro. E aí, em um certo momento, a pessoa só enxerga uma pegada na areia. Antes, haviam as pegadas de duas pessoas, que era de Deus e a da pessoa. E a pessoa, ela chega para Deus, quando ela vê somente uma pegada, aí ela pergunta: Deus, por que tu me abandonaste? Ah lá, só estão as minhas pegadas naquele momento ali da minha vida. Só tem as minhas pegadas. E situações muitas vezes difíceis que a gente não tem a noção do todo, porque a nossa visão é limitada, a nossa mente é limitada, a gente não sabe muitas coisas, não sabe muitos porquês, a gente tem uma mente muito limitada comparada à mente de Deus. E aí situações como essa, muitas vezes, podem fazer com que a gente chegue num estágio a questionar Deus, falando: por que tu me abandonaste, Senhor? Nesse momento, por que... E aí o Senhor, quando fala, responde para aquela pessoa, naquele momento ali da tua história, quando você viu somente aquelas pegadas ali: eu não te abandonei, porque aquelas pegadas ali, elas não são suas, aquelas pegadas são minhas. Nesse momento você estava no meu colo. Deus cuida. Deus cuida. Deus cuida. Deus cuida. Deus, Ele se interessa pelo teu bem-estar no seu interior. O desejo dele não é que você viva uma vida. Confia nele até o final. Permaneça firme no Senhor. Você pode voltar ao seu lugar. Permaneça firme no Senhor. Vale a pena. Nós ganharemos a coroa da vida. Lá, de repente, a gente vai conseguir entender muitas coisas que a gente não entende aqui. Vale a pena ser fiel até o final. Vale a pena ser fiel até o final. Em nome de Jesus. Eu não posso me alongar mais, porque eu já passei um pouco do horário. Queria te convidar para participar da oferta. Que você tire aí sua oferta, seu dízimo. Nesse momento, nós vamos orar. Amém. Você que tem seu dízimo, vou ficar de pé rapidinho, a gente vai participar das ofertas e na sequência a gente vai finalizar aqui o nosso momento. Senhor, nós oramos nessa manhã pelos dízimos e ofertas que são entregues nessa casa. Oro para que o Senhor venha abençoar a vida do meu irmão, a vida da minha irmã, que cada vez mais as tuas provisões elas sejam frequentes na vida de cada um, em nome de Jesus. Você que tem seu dízimo, a sua oferta, eu vou convidar você a participar. A fé é certeza. A fé é convicção. Certeza é certeza. Convicção é convicção. Jesus, ele afirma categoricamente: busquem e as demais coisas vos serão acrescentadas. A questão é, tu tens certeza disso? Ele vai viver pela confiança nesse Deus. Ele vai viver uma vida de quem, Senhor, eu creio, eu confio. Pode parecer que tudo esteja ruim, mas tu estás no comando. Tudo é possível ao que crê. Lucas 1,37. Porque para Deus nada é impossível. Vamos agradecer a Deus. Orar também pelo Jorge Miguel, que se encontra internado. Senhor, nós oramos pelo Jorge Miguel, que está internado, Pai, e cremos que o Senhor é poderoso para fazer um milagre na vida dele, em nome de Jesus.
Senhor, vai ao encontro dele, toca nele, Pai, cura ele em nome de Jesus. Acompanha todos os médicos nesse atendimento, em nome de Jesus, Senhor. Nós oramos, Pai, pela vida do Jorge Miguel, em nome de Jesus. Agradecemos a Ti também por essa palavra, por esse louvor, Pai, por estar na Tua casa, por esse alimento, que tenhamos um almoço em família abençoado. Mais tarde estejamos aqui para adorar a Deus, em nome de Jesus. Vai em paz, Deus te abençoe, tenha um bom almoço. Essa transmissão chegou ao fim. Estaremos de volta às 18 horas com a transmissão do culto da noite. É muito importante que esteja aqui conosco, mas se não puder estar, assista aí mesmo de casa com a sua família através do nosso canal no YouTube. Seja muito abençoado.